Fala galera, Cleison aqui. Hoje eu resolvi estar trazendo para vocês a minha opinião e falar um pouco sobre a série Lunanera, aquela série da Netflix de bruxas, isso mesmo. Então, se você gosta de séries, filmes, animes e outras coisas que envolvem a cultura pop, se inscreve aqui no canal, porque eu sempre estou trazendo coisas novas e abordando séries e filmes, lançamentos. E essa série que eu assisti foi me indicado nas minhas outras redes sociais, então eu vou estar deixando elas aqui também. E se você tiver interesse, vai lá, me fala no Insta ou no Twitter o que você acha de alguma série ou alguma indicação que você quer que eu assista, que eu vou estar indo lá ver. Ou se não, comenta aí embaixo o que você achou dessa série e se você tem alguma outra indicação também, que eu vou estar olhando tudo. Mas sem mais delongas, vamos lá falar sobre Luna. Então essa série ela é da Netflix, tá gente? Ela é uma série italiana. Foi a primeira série italiana que eu assisti, pra ser bem sincero pra vocês. E ela se passa no século XVII, tá? E ela é uma série de bruxaria. Então, primeiramente, eu vou dar uma visão geral, tá? Eu acho que a cenografia da série é muito bonita, gente. O lance dos castelos, a fonte é bem antigo, assim, bem medieval mesmo. É bem realista, sabe, gente? E por mais que é uma série de bruxaria, eu acho que eles não quiseram apelar muito, assim. Eu acho que teve essa sutileza, sabe, de usar saber usar, lidar com as cores e tudo, e não deixar um negócio muito escrachado, sabe? Muito fora de época, sabe? O figurino também tá muito lindo e eu achei muito legal essa parte visual da série. E falando das cores também, uma parte que eu achei muito legal, toda a parte que passa lá com as bruxas, na parte daquela, não é bem uma caverna, né, gente? Aquela parte subterrânea lá, que eles têm um lugar onde as bruxas ficam e tal. E lá tem um lance das cores também, quando elas estão fazendo os feitiços, as magias e tal. E é muito linda, gente, as cores que eles utilizam lá, um negócio muito vivo, assim, porque enquanto a filmagem da série assim, é meio escura, sabe? Tem esse lance do medieval, esse lance mais escuro, mais old, mais velho. Lá quando eles começam a usar a parte da bruxaria, é um negócio muito colorido, muito vivo, sabe? Muito interessante essa relação com as cores que eles utilizam. Então, eu achei que é uma série que vale muito a pena. Se vocês não assistiram ainda, ela só tem 6 episódios, então é super rapidinho de ver. Tem alguns detalhes que eu achei que faltaram na série, uma que eu vou estar falando aqui com vocês, mas assim, no geral, eu achei ela interessante. E a partir de agora esse vídeo tem spoilers, tá? Então se você ainda não assistiu a série, dá uma olhada lá, a gente depois volta aqui para assistir esse vídeo. Mas se não tem problema, então vamos continuar. Então a gente tem os personagens da Adi e do Pietro, né, gente? Que eu já vou estar falando um pouco mais sobre todos os personagens, não todos, né? Mas os personagens mais importantes aqui. Então a gente tem essa parte da trama que fala sobre a relação da Adi e do Pietro, que eu acho muito legal, gente, assim. É bem interessante o relacionamento deles e tal. Então a Adi, ela é uma bruxa, né, gente? Que depois ela vai se unir àquele grupo de bruxas ali por causa de proteção, porque tem o grupo de caçadores que tá queimando as bruxas e tal. E ela vai para essa irmandade aí dessas bruxas. Enquanto o Pietro, ele é um estudante de medicina, então ele tem a cabeça um pouco mais aberta, né, do que a da sociedade ali daquela vila, daquele lugar, que é contra as bruxas. Então o Pietro, ele é um pouco mais mente aberta e tal, apesar de depois ele querer se envolver um pouco com esses caçadores aí, aqueles que usam as máscaras, igual vocês já devem ter visto lá. Mas enfim, e ele tem um relacionamento com a Adi, né? Eu acho muito fofo, gente, a relação deles, muito legal. E o lance dela ter que sair escondido e tal, mas enfim, muito interessante. Então, assim, igual eu havia falado pra vocês, tem esses caçadores de bruxas aí, que eles são como se fossem os guardiões ali daquela vila, daquele lugar, e eles querem capturar essas bruxas a qualquer custo. E a Adi, então, vai ter uma briga ali entre eles, e a Adi também tá correndo perigo aí nessa treta, porque eles não perdoam ninguém, né?
Então a gente tem o Mário, gente. O Mário, ele é um bruxo, porque assim, a série abordou pra nós que as bruxas, elas já nascem com esse dom, enquanto os bruxos, eles podem aprender a magia, né? Então eles podem estudar e aprender e tal. Daí a gente tem o Mário, que ele é da igreja, gente, e ele fica ali na vila e tal. E eles apresentam também pra gente um lance de um livro e tal, que tem um livro mágico ali. E o Mário ele quer aprender a usar esse livro, a fazer as magias, enfim. Daí, só que para ele aprender a decifrar esse livro, ele precisa matar a escolhida, que é a bruxa que foi escolhida ali e tal. E o Mario, ele é o bruxo fodão ali da vila, né? E aí a gente entra também numa questão muito estranha da série que eu não gostei muito, que foi o lance de tipo assim, a gente tem esse cara aqui que ele é um bruxo, mas ele é da igreja, então beleza, né? Tudo bem. Ele pode fazer magia na nossa frente e sem problemas, né? Agora, se você é uma bruxa mulher, a gente vai te queimar viva. Então, assim, eu achei esse lance um pouco bizarro, então não gostei, porque as pessoas apoiam um bruxo ali pra caçar as bruxas que, tipo assim, mesma coisa, né, gente? Mas enfim. Então, igual eu falei pra vocês, a gente tem o lance da bruxa escolhida, que basicamente é o seguinte: a mãe da Adi teve dois filhos, né? E daí, um deles é o escolhido, né? O que vai ser o bruxo top ali da parada. Só que a série construiu a Adi pra gente pensar que ela era a bruxa escolhida. Todo mundo pensava que ela era a bruxa escolhida, os personagens, tudo. Então, assim, a série fez essa construção. Só que, tcharam, não era ela, era o irmão dela, que na verdade era uma menina, gente. Sim, a mãe da Adi, a gente quando começa a série, ela tá velhinha. Isso significa o quê? Que a mãe da Adi, depois eles falam isso, né? Que ela fez uma magia e deu a juventude dela, ou seja, ela ficou velha, para transformar a filha dela que nasceu em um menino, o irmão da Adi, que é valente na verdade. Então, assim, esse é o plot twist da série. E, assim, eu achei interessante, só que eu acho que eles tinham que ter explorado mais isso, mas eu já chego ali. Então, chegando aí, falando... Agora eu vou falar um pouco mais desse plot twist da série, que igual eu já tinha falado, eu achei interessante, só que eu acho que eles não abordaram muito essa questão. Eu acho que deviam ter mais pistas relacionadas ao Valente, porque eles construíram a Adi desde o início como sendo a personagem principal, e obviamente ela é. Só que eu acho que eles tinham que ter dado mais dicas, explorado mais a questão do Valente, que na verdade é Lux, que no final a gente fica sabendo. Então, assim, pra mim eu acho que não foi muito explorada essa questão. A gente nem sabia que o Valente tinha esse lance mágico. Eu acho que faz sentido para a construção narrativa, mas eles tinham que ter explorado mais, entende? Não sei se vocês acharam isso. Comentem aqui embaixo o que você achou. E eu acho que eles tinham que ter explorado mais e dado alguma dica em relação a isso, porque eu achei que ficou muito... nossa, olha, esse piá era importante, sendo que, tipo assim, a construção dele foi muito superficial, sabe? A gente vê ele tal, caçando lá, interagindo com as bruxas, mas foi um negócio muito menor, sabe? A gente tem, assim, uma noção de que, o Valente e tal, só no penúltimo episódio, sabe? Então acho que faltou essa exploração, faltou alguma dica falando sobre a magia dele e tal. Mas pra gente poder, né, interagir mais com o personagem, mas eu achei legal, apesar de tudo. Então, assim, gente, a bruxa escolhida, ela ia aparecer, ela ia ser revelada só na Luna Nera, né? Nessa lua aí, a bruxa ia ser revelada. E por isso que o Mario tinha pedido para não matarem a Adi e falado para matarem as outras bruxas porque não tinha problema, né? E daí é aí que a gente fica sabendo essa questão do Valente. Então, mais uma coisa que eu quero abordar foi assim, o último episódio da série, gente, foi incrível. Foi, eu acho, que o melhor episódio, assim, na minha opinião. Não só pela revelação, né, que foi o episódio que teve as revelações, mas também foi um episódio muito interessante, porque teve todo o Festival das Velas, né? Porque, assim, do episódio 1 até o 5, mostra muito, assim, as bruxas lá no lugar delas e
e tal. E assim, no último episódio é como se tivesse mais ação, sabe? Elas fazendo mais coisas, elas indo fazer mágica, sabe? Então, assim, a coisa aconteceu. E o Festival das Velas foi muito legal. A gente tem até o lance da Adi com o Pietro lá dançando e tal. Achei muito interessante. Mas, assim, o último episódio pra mim foi o melhor, eu acho, porque os outros foram, assim, médios, mas contigo o último foi muito legal, né? Até pelas revelações. Então aqui eu vou fazer a finalização do vídeo, gente. Eu achei que a série é muito boa, só que igual eu havia falado, falta alguns foreshadowings ali, né? Pra gente estar interagindo mais com o lance do Valente e tal. E daí tem a parte também que, assim, a Adi, como ela nasceu da mulher lá, eles falam que ela tinha a opção de ter escolhido entre o lado do bem e o lado do mal, né? E no final da série eles deixam esse gancho pra nós que a Adi fica com o olho preto e tal, e ela não vai até a Lux. Então, assim, será que a Adi escolheu o lado do mal? Provavelmente. Então, isso vai ficar pra próxima temporada pra gente descobrir. Mas eu achei muito legal essa questão da Adi que eles quiseram abordar até lá no Festival da Vela foi quando falaram para ela, né, essa questão de qual lado que ela ia escolher. E a gente tem também a parte ali do final que a mata o pai do Pietro, porque, enfim, eles estavam se relacionando ali. E agora que ela matou o pai dele para salvar, né, tipo, a pele dela, vamos ver o que vai acontecer, porque o Pietro daí, no caso, assumiu a liderança do pai ali, do grupo dos caçadores ali. E vamos ver, tô muito curioso para saber o que vai rolar aí entre os dois, ele vai perdoar ela ou não. E achei muito legal ali a parte do final da série, né, gente, eles terem trazido essa questão. E agora a gente vai ter que esperar para ver o que vai acontecer aí na próxima temporada. Não sei se vai ter outra, acabei não vendo se foi confirmado ou não. Mas enfim, indico muito vocês irem assistir a série. E obrigado por ter ficado até aqui no vídeo. Então, se você gostou, deixa um like aí. E comenta aqui embaixo também, gente, o que você achou da série, se você gostou do lance do Valente que é Lux. E se você também tem alguma série para me recomendar para mim assistir, comenta aí embaixo. Hoje eu quis gravar de um ângulo diferente aqui, então se você gostou também, comenta aí que eu posso estar fazendo mais vídeos assim. E obrigado, gente. Quem não assistiu, vai lá assistir Luna Nera. E tchau.